Bem-vindo a mais um dos nossos episódios do Intercâmbio Linguístico. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os mitos de aprendizagem. Semana passada nós falamos sobre a parte um desses mitos, selecionamos um mito cada um, e hoje nós vamos seguir a mesma ideia, a mesma lógica, e falar sobre esses mitos que são tão prevalecentes na mente dos professores em todo o mundo, vamos dizer assim. Não só dos professores brasileiros, né? Eu vou pedir então, Sérgio, para você começar com o seu mito. O que que você escolheu aí? O que que você poderia compartilhar e por que é um mito, né? Então vamos lá. O mito que eu escolhi para a gente discutir hoje é aquele que os alunos aprendem aquilo que a gente ensina. E, a princípio, sou um pouco contra-intuitivo, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas os alunos vão aprender aquilo que a gente ensina. Sim, mas não tudo. Então é importante aqui lembrar que eu gosto bastante de uma hipótese, né? De uma hipótese do Stephen Krashen, que ele menciona que independente da primeira língua do aluno, ou do contexto, do background, os alunos tendem a aprender línguas, no caso do inglês, né? Seguindo uma sequência pré-determinada. Então, se a gente tentar, por exemplo, ensinar certas coisas, e eles estão num ponto de desenvolvimento linguístico que eles estão preparados para aprender aquilo, consequentemente não vai haver aprendizado. Independentemente e tem algumas pessoas que vão falar assim, mas a minha abordagem é diferente, mas o meu método é diferente. E ele menciona aqui nas pesquisas que foram observadas, independente do método, da abordagem, de quantas vezes aquilo foi ensinado, se houve muita persistência para que aquilo fosse incorporado, se o aluno ele não estiver preparado para aprender aquilo, ele não vai aprender aquilo. Então, é o que a gente chama de internal syllabus, né? Que é aquele sílabus que tem o sílabus do livro, né? Que é aquela sequência que a gente vai seguir. Quem usa livro curso, vocês sabem que tem sempre uma sequência que a gente segue. E tem aquela do aluno, e muitas das vezes as duas coisas não estão alinhadas. Então, muito provavelmente, se a gente começar ensinando para o aluno no comecinho Past Perfect, é muito, muito provável que o aluno não vai conseguir incorporar o Past Perfect. E aí tem aquela questão que eu acho que é importante a gente debater aqui, que muitos teachers às vezes nem sabem da questão do que a gente chama do Declarative Knowledge e do Procedural Knowledge, né? Que é você entender uma coisa, por exemplo, como funciona na teoria, mas não significa que você vai ser capaz de usar aquilo na prática. E aí isso me lembra muito, Ivan, das minhas. Eu aprendi a nadar muito velho, sabe? Até os 30 anos eu não sabia nadar. Então, quando eu fui começar a fazer aulas de natação depois dos 30, eu entendia, intelectualmente, eu entendia perfeitamente o que eu tinha que fazer com os meus braços, a forma que eles tinham que entrar na água, sair da água. Então, eu comecei até a ler livros sobre natação. Então, eu tinha conhecimento teórico, né? O meu declarative knowledge estava lá, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas esse conhecimento teórico, ele não se traduziu automaticamente para a prática. Então, na hora, e mesmo eu sabendo intelectualmente o que eu tinha que fazer na água, eu não conseguia fazer. E eu percebo que isso acontece muito com alunos também. Quando a gente, por exemplo, ensina o present perfect, a gente fala, tem até aquela piada, né, entre os professores, né, que hoje os alunos fizeram o present perfect. Na verdade, o que a gente fez foi expor os alunos a um aspecto do present perfect. Mas eles vão precisar de muitas outras exposições, de muita prática, até eles realmente conseguirem incorporar o present perfect, que é um processo que vai ser gradual. Então, voltando para minhas aulas de natação, eu realmente não conseguia fazer aquilo que eu tinha na cabeça. E eu percebo que acontece isso também. Os alunos acabaram de ser expostos ao present perfect. Quando eles começarem a usar, vai gerar uma confusão danada, que eles vão ainda estar usando o past simple no lugar de present perfect e vice-versa, ou aí eles vão começar a usar o present perfect sempre, mesmo sem necessidade, até que vai chegar num ponto que eles vão realmente incorporar e conseguir usar isso de forma natural, eles vão ter obtido o procedural knowledge, né? Então esse é o primeiro ponto. Infelizmente, nem tudo que a gente ensina vai significar que os alunos vão aprender. Eles têm o tempo deles, eles têm o internal syllabus deles. E eu acho que um outro ponto também, uma coisa que eu vejo muito relacionado com esse ponto de memória, né, de ensinar e aprender, é relacionado ao vocabulário. Eu vejo que há uma crença ainda hoje em dia de professores que ficam, né, propagam a crença de que para você aprender uma palavra você vai ter que ver ela 5 vezes, 6 vezes, sete vezes. Mas há pesquisas, por exemplo, que mostram que esse número pode variar de 6 a 20. Então, assim, é impossível você falar que para você aprender uma palavra, você vai ter que ver ela 6 vezes. Pode ser que você vai ver uma, e por razões, por exemplo, relacionadas com emoção, ou uma pronúncia que soa muito estranha para você, você vai guardar de primeira.
Então, você vai ver uma vez a palavra e vai memorizar, enquanto outras você tem que vai ver duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Então, assim, não dá para afirmar que há um número de vezes específico que você precisa ver aquela palavra para guardar. O que a gente sabe é que, normalmente, você vai ter que ter vários encontros com aquela palavra para que você possa incorporá-la, né? Então, eu acho que é importante a gente entrar na sala de aula e saber que nem tudo que vai ser ensinado vai ser aprendido. Muito legal, Sérgio. Nós temos também aquele binômio competência versus performance, né? Competência é aquilo que você realmente tem, o que você estudou, o que você adquiriu. E a performance é aquilo que você consegue externalizar, né? E muitas das vezes os alunos confundem um pouco isso aí, porque eles até falam: ah, eu entendo bastante, eu consigo escrever, se você me der exercícios eu vou conseguir completar, mas na hora de falar eu não consigo, né? Só que aí nós temos a questão da performance. Como eu vou saber se o nosso aluno ou o próprio aluno ele tem um problema de competência? Competência, aqui nós estamos falando conhecimento sobre o assunto. Esta é a definição de competência que estamos falando aqui. Ou de performance. Ah, por exemplo, você deu o exemplo do present perfect. Será que eu realmente sei o present perfect? Você pode perguntar para o seu professor como é que ele vê quando você usa o present perfect, se está legal, se você está conseguindo usar naturalmente ou não. Você pode pedir um feedback para o seu professor. Ou, segundo, você pode pegar, por exemplo, um bom livro de gramática. Nesse exemplo que a gente está falando de gramática do present perfect, pode ser questão de vocabulário ou qualquer outra coisa, e fazer um teste, né? Você pega aqueles livros de gramática, perdão, e você tenta fazer o exercício. Se você está conseguindo entender com claridade o que está acontecendo e as suas respostas estão batendo com a do livro, você já tem a competência. Ah, mas eu ainda não consigo colocar no dia a dia. E aí, o que lhe falta para colocar no dia a dia? É tentar arriscar mais na sala de aula ou, às vezes, dependendo do assunto, se é uma questão emocional. O que ocorre com você que você já tem esse conhecimento, mas ele não está sendo externalizado? Então, você tem que pensar com você mesmo. O que eu sinto, o que está ocorrendo? Quando eu vou tentar falar na frente dos outros, eu fico afobado, eu fico receoso, ou o que estaria acontecendo? Ou as palavras somem da minha mente, e como funciona? Se, por exemplo, as palavras somem da sua mente e você acha que você não consegue produzir na sala de aula, uma boa sugestão que você pode fazer é anotar, durante a aula, eu queria ter explicado um pouco sobre o uso de determinada coisa, mas na hora que eu fui falar não saiu muito legal, eu acho que eu não consigo produzir isso. Na sua casa, após a aula, escreva, disserte sobre aquela questão e depois você vai ver que você conseguiu escrever um monte de coisa e que, na verdade, você sabe se expressar e sabe passar por inglês. Então, se você está conseguindo reproduzir uma boa resposta com todos os detalhes, você já sabe como falar. Então, aí, na verdade, aí, o bloqueio que você vai precisar trabalhar é um bloqueio emocional ou alguma questão que está prevenindo você de conseguir falar em inglês. Então, você pode trabalhar, primeiro ver se é a competência, vendo um bom livro de gramática, um bom teste, se for gramática, ou vocabulário, ou pedindo feedback ao professor. Se você até já sabe, mas na hora de não sai, tente fazer na escrita. Se na escrita você consegue muito bem elaborar uma boa resposta, então não é falta de conhecimento da língua. É alguma questão que você tem que trabalhar para que você consiga melhorar a sua performance na hora de falar. Tem que contar também que eu vejo que os alunos, às vezes, eles ficam extremamente obcecados pela produção, né? E esquecem da questão da exposição, né? Então, o aluno é exposto uma única vez a uma estrutura, foi naquela aula de uma hora, e eles já acreditam que por eles terem sido expostos durante aquela uma hora, eles já deveriam estar conseguindo produzir. E eu me lembro que quando eu aprendi a third conditional, na primeira aula eu já tinha entendido qual era a estrutura. Eu me lembro perfeitamente que assim estava muito claro para mim que era o past perfect mais a terceira coluna. Isso estava extremamente claro. Intelectualmente eu entendia o que era a estrutura da third conditional. Mas até eu conseguir usar a third conditional, e mesmo assim, às vezes, fazendo exercícios de gramática ainda, não foi suficiente a ponto de eu conseguir me sentir familiarizado com aquilo. Então, eu tive que ouvir muitos e muitos e muitos exemplos de pessoas usando third conditional
para que eu conseguisse ficar familiarizado com aquela estrutura, assim, confortável com aquela estrutura, né, de ouvir, até porque o Ivan pode falar mais sobre isso, tem a questão fonológica também, né, o que você vê lá, né, e would have, aí você acaba ouvindo would have. Então, para se acostumar com isso também, em diversos níveis, né, a questão da estrutura da gramática, depois a parte fonológica, que você tem uma coisa, você acaba ouvindo outra. Então, assim, eu acho que uma dica para quem está assistindo a gente, que eu não tive naquela época, se eu tivesse, teria ajudado muito, é o site Youglish. Youglish. A gente pode colocar depois na descrição do vídeo. Que se você digitar, por exemplo, uma estrutura lá, você consegue ver centenas, às vezes o site vai trazer mais de 2.000 vídeos de pessoas reais, são vídeos autênticos de pessoas usando aquela estrutura. Então, o fato de você conseguir ouvir várias pessoas usando em diversos contextos vai agilizar e acelerar muito essa parte da familiaridade com a estrutura nova, né? Pegando carona aqui para passar para o Ivan, que eu já aproveito e emendo outra pergunta para você, Ivan. Dois pontos importantes. Quando eu estou ensinando, por exemplo, o Present Perfect, que você falou, Sérgio, eu já aviso aos alunos, olha, vocês vão entender a estrutura, que é simples, né? Você colocar a estrutura, uma fórmula da estrutura, ela é fácil. Mas eu já aviso o aluno, vai levar um bom tempo para que vocês consigam usar naturalmente isso aí. Então, você já avisar o aluno que, tipo, você vai ouvir hoje, e você ou não vai usar nunca, ou você vai usar demasiado. Assim, tem situações que não deveria, e está tudo bem até você conseguir calibrar. E aí a pergunta que eu faço para o Ivan é uma coisa importante da gente debater aqui, é que um dos pontos principais é a questão da pronúncia, porque há vários sons na língua inglesa que não existem em português. Então, o que vai ocorrer? Muitas das vezes o aluno ele ouve o professor ou ele ouve, por exemplo, um áudio, alguma coisa, e ele intelectualmente ele acha que está replicando corretamente. É difícil que ele consiga ter essa percepção exata da transformação da criação de um som que até então não existia para ele, né? Então ele acha que ele está falando corretamente. Quantas vezes você corrige o aluno, que é igual Chaves, né? Aquela brincadeira. O que eu falei e como é que é? O que eu falei? Então, às vezes é difícil você ter essa percepção que você não está falando corretamente. Bom, só fazendo um breve comentário sobre o que o Sérgio falou, seria o sonho de alunos e professores se a gente aprendesse tudo ao que a gente é exposto e que os nossos alunos também pegassem tudo que a gente explicou, né? Seria o sonho de todo mundo, né? Mas a gente percebe que realmente existe uma sequência lógica, como na natação. Enquanto você falava, Sérgio, eu pensei do xadrez, que não tem como você aprender variáveis de abertura, por exemplo, se você ainda está aprendendo a fazer o rock no xadrez. Então, você tem uma sequência, você precisa amadurecer bem a sua habilidade com o tabuleiro, com as peças, criar uma intimidade para depois pensar em como alargar esse uso, né? Então, a língua é a mesma coisa, né? A língua estrangeira. Você precisa amadurecendo aos poucos, o novo conhecimento vem, ele causa um desconforto, ele se assenta, e aí, em cima disso, a gente vai criando novos conhecimentos, né? Mas é legal. Agora, sobre a sua pergunta, eu não sei se não ficou muito claro para a gente foi uma pergunta. Se você puder refazer, eu entendi a parte dos sons, mas se você puder refazer a pergunta, eu agradeço. Sim, como é que é a questão da percepção do aluno, Hum. do emitir o som corretamente? Ele acha que ele está emitindo o som corretamente, mas na verdade ele ainda não está. Ah, tá. Não, é uma ótima pergunta, não tenha dúvida. Ele não vai saber, ele não vai perceber, raramente ele vai perceber se alguém não mostrar explicitamente. O papel do professor é isso. E a gente percebe. É, existem inúmeras pesquisas que mostram quão mais eficiente é a instrução explícita, seja na área fonética, fonológica, seja na área gramatical, do que o aluno tentar buscar essa informação por conta própria, né? Então, um exemplo que é a minha área de pesquisa, que é a epêntese, né? Estava falando para o Sérgio mais cedo.
Se o professor mostra para o aluno que é importante que ele termine aquela palavra terminada em obstruinte, por exemplo, big, o que a gente falou, Sérgio? Like, né? Isso. Se a gente explica para ele que nós não podemos colocar uma vogal lá, embora o nosso cérebro falante de português vai querer deixar uma vogal ali e abrir a sílaba, né? Se nós mostramos isso para ele, fazemos isso na prática, ele vai aprender muito rapidamente. Mas é importante a exposição, a percepção por ela só, ela funciona, mas a muito maior longo prazo, muito maior longo prazo. Então, é mais uma ótima pergunta. O nosso papel é realmente desse de mostrar o contraste, mostrar a diferença, né? E aí o aluno vai conseguir criar essas novas possibilidades no seu cérebro e então vai começar a soar melhor, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é por aí. Respondeu sim, Ivan. Bom, eu acho que o primeiro mito, então, nós concluímos aqui, né? Ficou claro que seria ótimo, mas não é bem assim. Existem sequências e existem porcentagens que a gente consegue absorver, né? Mas, Du, vamos para o seu mito agora. O que você separou para essa semana para a gente? É aquele mito de quanto mais tempo você passar estudando um segundo idioma, melhor, né? Mais tempo, eu quero dizer assim, tipo, numa base diária, por exemplo, né? E aqui eu vou trabalhar com três questões importantes. Primeiro, a questão da fadiga mental, que até comentei um pouco no vídeo de mitos número 1, a fadiga mental. O número 2, o quão diferente é a língua que você está aprendendo, a língua sua nativa com a língua que você está aprendendo. E aí, terceiro ponto, a questão emocional. Então, a primeira questão da fadiga mental é que nós não podemos ficar muitas e muitas horas aprendendo algo novo sem que isso é, reduza a nossa capacidade de absorver informações, né? Então, às vezes, o aluno começa com tanta vontade que aí ele quer passar o tempo todo estudando e estudando e estudando, e ele acaba se frustrando porque ele não vai conseguir ter um grande desenvolvimento por ficar muitas e muitas horas estudando. Normalmente me perguntam, por exemplo, Eduardo, o que você acha do Duolingo, que é aquele aplicativo para aprender idiomas? Eu sempre falo que ele é muito bom, porque ele te faz ter contato com a língua, e aí eu entro na questão emocional. Ele te faz ter um contato com a língua e você fica feliz, né, de estar estudando. Você fala, eu vou tirar esse tempinho aqui só para ele. Ele é bem sem compromisso e ele traz um reforço positivo para você. Não que seu inglês vá melhorar, mas como o aprender um idioma, o inglês, por exemplo, é algo que é para a vida toda, você tem que trabalhar muito a questão de reforço positivo, que é a questão emocional. Porque se você estudar muitas horas, por exemplo, pegar um livro de gramática ou qualquer coisa que você queira passar horas e horas, você vai começar a ficar cansado. E além de você ficar cansado e diminuir a sua capacidade de compreensão e absorção de informação, você começa a ter um sentimento negativo sobre o idioma, né? No dia seguinte, nossa, de novo eu estou aqui. Você dentro de você internamente você vai perceber que já está demasiado. Então você conseguir controlar tanto a questão da fadiga mental, qual é o momento que você já não está rendendo mais, é muito importante, isso é uma questão pessoal, e qual é o componente emocional? Qual é o momento que você sente que aquilo não está mais legal? E o que você também pode fazer como uma dica, por exemplo, eu vou assistir um filme, eu vou ver uma música, eu vou fazer um pouco de atividade do livro, eu vou tentar diferentes coisas durante um dia, isso te ajudaria. E uma outra questão importante quanto mais tempo eu estiver com a segunda língua, melhor. Depende, por exemplo, se você estiver aprendendo o espanhol, e você for, por exemplo, para o Peru, como ele é bem parecido com o português, em pouco tempo você vai conseguir assimilar mais. Só que, por exemplo, se você estiver aprendendo alemão, eu já tentei aprender alemão, por exemplo. Uma hora de alemão é diferente de estudar uma hora de espanhol, que é diferente de estudar uma hora de inglês. Então, essa resposta
para professor de inglês é uma, agora para professores de idiomas é outra, depende do idioma. Então, nós temos essas três questões. A fadiga mental, qual é a influência da língua-mãe sobre a segunda língua? E terceiro, essa questão emocional. Essa questão emocional é tão importante que, por exemplo, em estudos de crianças que são filhos de pais de nacionalidades diferentes, né? Por exemplo, a mãe é brasileira e o pai é americano. Esses estudos comprovam que, normalmente, não se pode dizer que a criança ela vai ter o mesmo desenvolvimento linguístico, tanto no português quanto no inglês, nesse exemplo que a mãe é brasileira e o pai é americano. E a língua que ele terá uma performance melhor, na verdade, será a língua com o pai ou a mãe, com a pessoa que ele tem um maior elo emocional. Então, esse elo emocional que a criança tem acaba influenciando no nível linguístico dela. Então, a dica que eu dou é controle a questão do tempo para o momento que não está produtivo. Por mais que você fala, não, eu vou me debruçar a estudar, às vezes é bom você dar uma pausa. E segundo, analise muito bem suas emoções. O que você está fazendo te agrada? É lógico que se nada agradar, você vai ter que trabalhar para que você comece a gostar das coisas. Mas, às vezes, qualquer contato que você tenha com a língua e que te traga um reforço positivo vai te motivar mais e mais a continuar estudando. É, eu achei bem legal, bem bacana suas colocações, Du. Alguns, eu inclusive faço isso. É, uso a técnica Pomodoro, essas coisas assim, para quebrar um pouco, para forçar um pouco, forçar bem entre aspas, um descanso, uma mudança de foco, né? Até porque eu acho, eu não sei se vocês sentem isso, que quando a gente estuda em alto nível, e eu digo assim, alto nível, eu digo coisas complexas que você tem que ficar, às vezes você lê um parágrafo, você não entende nada, você lê de novo e você começa a se perguntar como que a pessoa, o escritor, teve a genialidade de escrever e eu não tenho o mínimo para entender o que ele escreveu, né? Eu não preciso ler nada, só preciso entender. E às vezes isso é tudo que o Du falou, é um cansaço mental, tá ali há muito tempo, né? Na minha experiência, quando eu dou essas pausas normalmente eu dou faço meia hora de estudos, aí eu pego o violão, ou eu faço uma caminhada, dou uma saidinha. Quando eu volto, as coisas, sei lá, 10, 20 minutos depois, as coisas estão muito mais claras, né? Também já aconteceu de produzir, tentar me esforçar muito para produzir um texto, que também é extremamente complexo para mim, né? Pelo menos. E aí você olha para aquele texto, você percebe, não está legal, mas não consigo entender por que que ele não está 100%. Você coloca ele na gaveta, pega no outro dia, né? Parece que tudo fica mais claro, né? Então, tem um amigo meu que era pianista que ele dizia que o segredo da música não está na nota, está na pausa. No sentido, quer dizer assim, que o que faz um, um músico brilhante não necessariamente é o que ele está tocando, é o que ele deixa de tocar, né? E isso talvez tenha muito a ver com o que você falou, que esse uso da pausa, esse uso do desvio de atenção, talvez crie possibilidades de estudar com muito mais é, proveito mesmo, muito mais absorção, né? Eu confesso que eu estou tentando melhorar nisso, porque quando a gente gosta do que estuda, e aí você começa, não quer parar, só que tem uma hora que vai cansando, você precisa incluir essas pausas, né? É realmente importante. Pelo menos funciona para mim assim. Você falando de música agora, eu comecei primeiro. Eu acho que eu ainda toco, né? Nem sei se eu toco mais, faz tanto que eu não toco, mas eu devo tocar hoje em dia uns três, quatro instrumentos diferentes ainda. Eu acho que eu consigo tocar trompete, trombone, tuba, acho que ainda consigo. Mas quando eu comecei a aprender a música, eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. E eu me lembro que quando eu comecei a aprender a tocar eles chamavam de, acho que ainda chamam de métodos, né? Tocar os métodos, e tinha muitas escalas. E é interessante que hoje em dia eu acho isso tão chato, essas escalas tão chatas, porque assim, você quer, elas não têm melodia, porque o objetivo da escala
é focar na parte mecânica, né? Para você se acostumar com a mecânica do instrumento. Mas eu me lembro que eu, com 10 anos, eu tocava aquelas escalas, acho que, sei lá, 50, 60 vezes, e aquilo não me incomodava. E eu vejo que hoje uma coisa que me incomoda muito, eu acho que incomoda a maior parte de nós que somos adultos, é a repetição, algo que é muito extremamente repetitivo, né? E eu vejo que alunos adultos têm esse problema. Enquanto crianças adoram repetição, você vê vídeos e mais vídeos na internet em que as crianças fazem algo, a mãe ou o pai faz algo, a criança gosta e pede de novo, e o pai e a mãe faz de novo e a criança pede de novo. Então a criança, ela abraça a repetição. Enquanto a gente que é adulto não gosta de repetição. Então, para o adulto ter que fazer algo que vai fazer, e aí só o professor, né? Porque o professor tem que pensar em formas de expor o aluno a mesma coisa de formas diferentes para evitar a repetição, porque a repetição chata, né? Tem que pensar numa repetição legal, interessante. Então, eu vejo que essa questão da gente não lidar bem com a repetição depois de adulto também atrapalha muito na questão da prática, né? Porque a gente tem que ficar achando práticas que são divertidas, né? Para dar uma facilitada no processo. E algo, quando você é criança, não é um problema. Você repete 1000 vezes a mesma coisa e está tranquilo com isso. Eu acho que o Du mencionou questões emocionais e psicológicas. Eu acho que não lidar bem com repetições depois de adulto atrapalha também bastante na questão da prática. E um outro ponto que eu queria mencionar, que eu acho que está relacionado com o que o Du falou, é qualidade versus quantidade, né? Eu vejo muita gente dar dicas de inglês no Instagram e falar assim: assista filme. Eu acho uma dica péssima para aluno básico. Você falar para o aluno assista filme, o aluno vai pegar por diversas razões, por infinitas razões. O aluno vai pegar um filme que ele nem sabe, por exemplo, onde foi gravado, qual é o sotaque, qual é a complexidade das conversas que vai ocorrer. Ele não tem background nenhum de informação sobre aquelas pessoas do vídeo, vai começar a assistir. Aí o aluno é básico, vai pegar, sei lá, a cada 100 palavras ele pega 5, vai causar uma frustração danada, porque o input que ele está recebendo assim está extremamente acima do nível. Ou mesmo colocando a legenda, vai pegar uma palavra aqui, uma palavra aqui. Então, eu não acho produtivo, por exemplo, o aluno perder 1 hora, um aluno básico, eu tô falando, né? Claro, não intermediário, avançado, aluno básico. Perdeu 1 hora, 1 hora e meia assistindo um filme para absorver 5% daquilo. Eu acho que seria muito mais interessante o aluno pegar, por exemplo, um diálogo ou um videozinho curto de 5, 3 minutos e realmente conseguir, né? Como que a gente fala isso em português? Scrutinize, você pegar e focar em diversas partes, palavras, frases, algo curto e realmente ir a fundo, do que você pegar um filme de 1 hora, assistir e você aproveitar pouquíssimo disso. Então, eu acho que a qualidade nesse caso é muito mais importante do que a quantidade, principalmente pela frustração que pode causar você ser exposto a um input tão longo e absorver tão pouco. Bom, é isso aí. Bons pontos aí, né? Acho que concluímos então esse ponto também. Acho que ficou bem claro, né, que é um mito, né? Algo mais a adicionar? Podemos ir para o último de hoje. Um último ponto rapidinho, como vocês sabem, eu sou professor de espanhol. Para alunos básicos, aí em espanhol funciona, Sérgio, só para quem, por exemplo, é fã de Chaves. Eu sou muito fã de Chaves, Chaves, Chapolin. Você já sabe de cor o que ele vai falar ali, né? Você assiste e dá risada de novo. Aí esse funciona, mas veja que já é outro idioma, por isso que é uma das questões que a gente colocou, depende de qual idioma. Para o espanhol, se você, quem é fã de Chaves e já sabe de cor o que vai falar, ele vai conseguir aproveitar bastante em assistir, por exemplo, em espanhol, porque ele já sabe exatamente o que vai acontecer, e ele fala, em espanhol é assim. E lembrando que o espanhol é mais fácil para nós brasileiros, por exemplo, do que o inglês pela similaridade. É lógico que, por exemplo, o nativo falando rápido no dia a dia, o brasileiro que não estudou espanhol não vai entender praticamente nada, é difícil. Mas você pegando algo que você já tem como referência, aí seria bem legal. Então, realmente depende muito da questão do idioma e da familiaridade com aquilo. Mas eu também concordo com você. Essa ideia de falar para o aluno assistir filmes ou até ouvir música, né? Música é muito difícil. Você pega, sei lá, às vezes, ouve um Bon Jovi. O Bon Jovi, ele estica muito, né? Tudo que ele fala. Então, é muito difícil você pegar a percepção da palavra, né? Ele vai pegar aquela música dele lá, Always, ele fala always, ele fica 15 segundos só para falar a palavra. E às vezes o aluno ele não consegue ter essa percepção e pegar ainda. Então eu concordo com você que para o inglês não faz muito sentido falar para os alunos colocar qualquer música ou qualquer filme, porque ele poderia aproveitar muito mais o tempo fazendo outras coisas. A não ser que tem um trabalho, né, de curadoria por parte do professor muito bom, né, para selecionar músicas para esse aluno, para selecionar filmes, partes do filme para esse aluno, mas
Muitas vezes falar para o aluno, vai lá, escolhe, assiste, vai lá, escolhe e ouça, não tende a ser uma opção tão útil, tão produtiva. É isso aí. Muito bem. Acho que ficou bem claro aí, esse ponto também. Obrigado, Du, aí, por ter trazido. Bom, eu vou falar então sobre o que eu acho mito, e eu até tive a oportunidade de conversar um pouco com o Sérgio antes de você entrar, Du, e eu acredito que você vai concordar comigo que isso tende a ser um mito de pessoas um pouco menos experientes com o idioma. Eu, pelo menos, e o Sérgio também acho que compartilha disso, quando nós começamos a estudar, a gente tinha essa ideia, né? Que é o sotaque perfeito, né? The perfect accent, né? Então, o mito é, você tem que ter um sotaque perfeito. Ahn, quando eu comecei a estudar inglês, quando comecei não, mas quando eu comecei a dar aula, eu acredito, eu desenvolvi essa vontade de ter um sotaque britânico, né? Achava que sotaque britânico era muito chique, tinha aquelas misconceptions que é o inglês puro, coisas que a gente, coisas que a gente, no começo de carreira, a gente faz, né? E aí eu investi muito tempo em mudar o jeito de falar e tentar colocar uma, essas pitadas do inglês britânico. Alternativamente, outros vão querer fazer a mesma coisa com o inglês americano. Hoje também é possível, porque a internet traz super disponível, você querer, se você quiser, o sotaque australiano é possível, enfim, dá para fazer o que quiser. Mas é, eu acho que é um mito e explico por quê. Eu acho que você aderir a a um sotaque é completamente contraproducente com o que nós temos no mundo hoje em dia. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa, como vocês sabem, né? Uma empresa canadense. O dono da empresa é da Arábia Saudita. O marketing é da Albânia. Aí, cada campus tem um diretor. Então, tem um canadense, um iraniano, uma colombiana e uma americana. Então, são sotaques de todo tipo, a todo tempo, e você se prender a um tipo de sotaque num ambiente desse, que na verdade é uma representação do que acontece em qualquer empresa multinacional, né? É, você se prender a um sotaque hoje em dia num ambiente desse é realmente perder, é colocar esforço onde é desnecessário, né? Então, o que eu acho que é importante é nós aprimorarmos algumas coisas, como eu falei para o Sérgio, né? Ter esse cuidado de não, por exemplo, colocar epênteses no final e falar like, big, coisas do tipo. Se você consegue eliminar isso da sua fala, você já fica muito acima uma produção muito boa, e dificilmente alguém vai falar, olha, você é brasileiro, porque a epêntese é uma marca registrada de algumas línguas, inclusive dos brasileiros, né? Então, eu diria que no ambiente multicultural que nós vivemos hoje, você perder tempo se conectando a um sotaque específico é muito contraproducente. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter uma boa habilidade, uma boa produção, uma boa pronúncia, até aceitando aspectos culturais que nós vamos carregar devido à nossa língua portuguesa sendo materna, e conseguir transmitir a mensagem da melhor maneira possível, né? Esse negócio de inglês britânico, americano, o inglês não tem dono hoje em dia mais, né? O inglês é do mundo todo, então nós precisamos ter essa abertura maior do que um sotaque ou outro. Mas eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito também. Ivan, eu acho que nessa parte eu e você temos uma coisa em comum. Então, quando eu comecei a estudar inglês também, eu queria ter um determinado tipo de sotaque, né? Você falou que você fez associações com relação na época de que
era o inglês correto, né, por ser o britânico, ou até soava chique, né? E, e no meu caso foi por razões que isso para mim soava melhor. Sei lá, por alguma razão, quando eu comecei a estudar inglês, eu sabia que existia algo que chamava inglês britânico, o inglês americano. Eu nem sabia, eu não tinha nem parado para pensar na época que tinha inglês australiano, né, que tinha todas essas variedades que a gente sabe que existe. Mas por alguma razão assim mais melódica, mais de som, criei uma conexão com o que é o que a gente descreve como inglês americano, né? Que até isso é complicado porque e varia muito dentro do próprio Estados Unidos. E eu também, como você, eu queria chegar e a gente não pensa nas nossas crenças, né? Porque eu falo assim, quero ter o meu inglês, quero que soe como um nativo, né? Eu tinha essa coisa também há mais de 20 anos atrás. Mas não pensava do que estava por trás dessa crença, né? Por que eu queria que o meu inglês soasse como nativo? Por que eu queria ser confundido com o nativo? O que estava por trás disso, né? Porque, na verdade, eu nunca ia ser um americano. Eu sou brasileiro. Então, assim, mesmo que no cenário hipotético, meu inglês fosse confundido com o americano, as pessoas falassem assim, uau, você soa com o americano, mas por que eu ia querer alcançar isso, né? Eu não quero ser um americano, então por quê? Mas aí você começa a amadurecer, você começa a pensar o que está por trás dessas coisas. E aí você começa a pensar em termos de objetivo, em termos de tempo que você vai, de dedicação e tudo que vai precisar. E você começa a pensar, tá, mas por que, né, que eu iria, né, me esforçar tanto, usar tanto meu tempo para tentar chegar próximo disso, sem, na verdade, ter um propósito claro, né? Porque eu não ia trabalhar de espião para nenhum governo. Então não tinha por que as pessoas acharem que eu era uma pessoa que veio daquele país. Eu fui, logo que eu comecei a dar aula, eu fui introduzido ao conceito de inteligibilidade. Eu acho que isso para mim foi libertador, de uma perspectiva de um estrangeiro aprendendo uma outra língua. Que quando você começa a entender, né, que o importante é você ser entendido pela maior parte das pessoas, e aí eu acho legal, o Du pode até expandir um pouco mais nisso, eu acho legal também a gente pensar, porque às vezes a gente, né, quando nós brasileiros, dando aula para alunos que também são brasileiros, eu acho que você falar assim, eu entendo tudo que o meu aluno fala. Mas claro que você entende tudo que o seu aluno fala, você compartilha a primeira língua, isso já vai facilitar muito. Mas eu acho que é legal pensar também, se um estrangeiro, um alemão, um russo, sei lá, você pode escolher qualquer nacionalidade, fosse falar com o seu aluno, muito provavelmente ele ia entender o que o seu aluno está falando. Então, essa questão, eu comecei a entender que essa questão de inteligibilidade também não é aquela coisa de anything goes, né? Qualquer coisa que você falar, mas eu entendi meu aluno, então caracteriza inteligibilidade. Eu acho que aí a gente tem que ser um pouquinho cuidadoso com o que é inteligibilidade, pensando num contexto maior que naturalmente a gente sendo brasileiro compartilhando a mesma IL1, vai ficar muito mais fácil para a gente entender os nossos alunos e o que eles estão querendo dizer. Mas voltando para o conceito, para mim foi libertador na época, porque eu comecei a entender que eu não precisava ter realmente um sotaque que fosse o sotaque americano, e que aí entra o dado que você falou, né? É, quando eu comecei a pensar que, estatisticamente falando, a maior parte das minhas interações com outros falantes, a probabilidade seria de eu falar com um não nativo, então, por que toda essa obsessão em querer ser caracterizado ou ser percebido como um nativo de que eu não sou, né? Então, essas informações, eu diria assim, né, o fato de eu ter sido exposto a isso, ter sido mais educado linguisticamente, fez com que eu ficasse muito mais tolerante com relação ao meu próprio sotaque, abraçar o sotaque que eu tenho, que nem você falou, claro, é importante você trabalhar para você ser compreendido pelo maior número de pessoas, né, para que você não tenha problemas com a sua comunicação. Isso sem dúvida. Mas tirou esse peso das minhas costas que eu tinha lá, né, na minha ignorância de achar que eu tinha que ter um sotaque que fosse igual a de um nativo dos Estados Unidos. Muito legal, Sérgio, essas coisas que você trouxe aí, né? E sabe que, no meu caso, como lá no começo da carreira eu estudava muito para os exames de Cambridge, e então eu tinha essa coisa também com o inglês britânico, né? Eu queria soar como um britânico, igual o Ivan, eu também tinha essa vontade, eu achava muito bonito e tudo mais, né? E a gente colocava até tipo uma meta inatingível, tipo, você vê o Hugh Grant, não dá para, você pode ficar o dia inteiro, todos os dias, essa é a verdade, a vida inteira, eu quero falar igual ele. Vai ser muito difícil você soar exatamente como o Hugh Grant. É muito gostoso de ouvi-lo falar inglês, por exemplo, para mim, na minha percepção. Mas não quer dizer que eu vá conseguir, né? O quanto que eu vou perder de tempo para isso e aonde eu vou chegar, né? Então, eu vou trazer alguns fatos interessantes para todo mundo pensar, né? Como nós somos professores, nós também trabalhamos com outros professores de inglês. E eu já trabalhei com vários professores que são brasileiros, só que foram, por exemplo, criança para os Estados Unidos e voltou depois de adulto. Foi com 6, 7 anos,
voltou com 40, com 35. Então, ele tem o inglês dele igual a de um americano nativo. Só que toda vez que eu converso com todos esses professores que tiveram essa experiência de ir na infância, por exemplo, nos Estados Unidos, ficarem lá 15, 20 anos e voltarem, nunca eles foram considerados americanos por nenhum americano. Então, não adianta nada, nem que você tenha uma pronúncia idêntica à de um americano, o americano não vai te considerar como um americano, né? Então, essa ideia de pertencimento que lhe parece ao falar igual nativo, não, que aí se eu for lá, eles nem vão perceber que eu sou brasileiro. Bom, sim, o jeito que você olha, o jeito que você fala, ou até te perguntarem mesmo, mas da onde que você é? Você é daqui mesmo? Não, eu sou do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Até quem realmente fala igual um americano, não vai trazer nenhum benefício a mais para ele ou será considerado de alguma forma diferente, né? Então, a gente aceitar que nós somos, por exemplo, os brasileiros ou de qualquer nacionalidade. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é a questão que, como eu não preciso ter um sotaque, a gente tem que tomar cuidado. Como eu não quero ter um sotaque, eu só quero ser entendido, então a gente deixa essa questão de pronúncia meio de lado. E a gente faz aquela famosa pergunta, mas eu seria compreendido? Né? Então, às vezes a pessoa não quer trabalhar essa questão dos sons, da pronúncia, porque fala, o importante é só me comunicar. O querer parecer o nativo é muito ruim. Ou agora, eu não me importo nada com a forma que o padrão da língua e eu quero só me expressar também é ruim. Você tem que respeitar algumas questões sonoras que vão fazer a diferença, né? Que nem o Ivan estava falando de alguns pontos. Alguns, apesar de você não precisar soar igual nativo, há vários pontos da pronúncia que você tem que trabalhar e você tem que dar o valor, né? E aí, para terminar esse assunto, eu me lembro muito bem que eu também tinha essa vontade de soar como um britânico, né? E aí eu me lembro quando eu fui estudar na África do Sul. E aí eu tive uma professora e ela conversava comigo normal nas aulas. Um dia ela me falou depois da aula, Eduardo, hoje à tarde eu estou livre, se você quiser a gente pode visitar um museu. Aí eu fui visitar um museu com essa professora, que ela estaria livre, nem era horário de trabalho, mas aí eu fui com ela nesse museu. Aí no museu, eu não sei porquê, tipo, eu estava tão relaxado, encostando, desconectado, que eu não tentei soar como um britânico. Eu só jogava as palavras em inglês assim, porque eu estava naquele momento bem relaxado e gostando. E ela falou assim para mim: Nossa, Eduardo, você, quando você fala o inglês da sala de aula, é uma coisa. Aqui o seu inglês é totalmente diferente. E eu gosto muito mais desse inglês que você está falando agora, porque é a sua cara. Eu me identifico. O jeito que você fala está muito mais natural assim. Depois que ela falou isso para mim, foi uma virada de chave, né? Eu nunca mais tentei ter essa precisão de soar como um britânico. Então, eu só falo o inglês naturalmente e eu não estou pensando, eu tenho que parecer igual um britânico. Ficou muito a minha cara o meu inglês. E sempre que quando eu aula hoje, eu falo para os meus alunos, prestem atenção, você vai ver que eu não sou exatamente igual a um britânico ou ninguém, eu sou eu falando inglês, né? O meu próprio inglês, a minha identidade que se transformou ali. E o último ponto, quando eu estudei em Montreal, no Canadá, a professora que me dava aula, ela trabalhava só com alunos estrangeiros a vida toda, vida toda. Então, ela, seja lá o que eu falasse em francês, ela me compreendia, porque ela já estava habituada a décadas trabalhando com brasileiros, com latinos, com todo mundo, né? Só que aí eu percebia quando eu ia para a rua elaborar a mesma coisa que eu fazia na sala de aula, eu não era compreendido. E essa professora não trabalhou a questão da precisão, não que eu tivesse que soar como um canadense, mas ela poderia ter trabalhado um pouco mais a questão de que eu compreendo isso, mas isso não quer dizer que outras pessoas lá fora vão compreender. Então, a gente tem que trabalhar muito com isso. Cuidado se você está compreendendo o aluno, logo ele é inteligível, que é justamente isso que você estava falando, né, Sérgio? Então, a gente tomar cuidado com essa questão de inteligibilidade e não confiar somente em nós, que nós somos brasileiros, trabalhamos com o público brasileiro. Vamos tomar muito cuidado com alguns sons, algumas coisas que realmente são importantes e que, se você não trabalhar, o aluno ele pode ser confundido na hora que ele está tentando passar a mensagem dele. É isso aí. Em, em, 90 em 1996, eu fui para Londres a primeira vez, né? E nessa época eu comprei um livro chamado About Language,
do Bill Bryson, que, aliás, eu sempre recomendo, quem não teve a oportunidade, é um grande linguista e tem artigos incríveis assim nos livros dele. E na época que eu comprei esse livro, e veja, estamos falando de 96, ele deve ter escrito alguns anos antes, né? Ele já dizia que na época existia mais pessoas estudando inglês na China que americanos morando nos Estados Unidos. É, hoje, eu acredito que se fosse refazer essa frase, seria assim: existem mais pessoas estudando inglês na China que pessoas morando nos Estados Unidos e no Reino Unido juntos. O que eu quero dizer com isso? Que o inglês ele expandiu seus limites da tal forma que não faz nenhum sentido realmente a gente se aferrar e a um sotaque, né? E mais ter essa abertura. Como, por exemplo, no meu trabalho eu falo muito com chineses, né? E é um desafio, é um desafio. Um aprendizado todo dia, falando com pessoas assim que têm marcas dialetais tão fortes, né? Gostaria de também, apenas para finalizar, dizer que alguns linguistas dizem que todos têm um sotaque diferente. Todos nós temos um idioleto, uma maneira de falar, um sotaque próprio. Então, existem grandes clusters de sotaques, assim, né? Du mora em Piracicaba, né, Du? Então, na região, a gente tem algumas coisas características, né? Mas todo mundo tem o seu próprio sotaque, seu próprio idioleto, né? Então, eu acho que realmente não faz sentido nenhum a gente querer escolher um lado ou outro, vendo esse tamanho que é o inglês hoje em dia. E falando de inglês, mas isso se aplica a qualquer língua, né? O espanhol também, né? Eu imagino que o espanhol tem pouco conhecimento, mas imagino que tem essas divisões também. Imagino não, eu sei que tem, porque eu falo com pessoas do México, da Bolívia, da Colômbia, eh, na minha ignorância do idioma, eu sei que é diferente, soa diferente para mim, né? Então, sotaque realmente é um detalhe muito pequeno, né? Bom, eu acho que nós fechamos então hoje, né? Alguma colocação final? Não, acho que foi legal. Deu pra gente ir até um pouco a fundo nos três mitos, né? Acho que foi bem legal. Deu para expandir legal as ideias. É, Eu concordo. E uma última coisa que eu vou falar do espanhol, por exemplo, Ivan, quando eu fui fazer uma pós-graduação de Direito na Espanha, no intervalo do primeiro dia, é, eu fiquei chocado, porque nem eu imaginava isso, que, tipo assim, tinham argentinos, colombianos, turma da Guatemala, de vários países, eles estavam conversando entre eles se vocês entenderam o que o professor falava? Nossa, eu tive uma dificuldade, professor da Espanha, e entre eles, né? Então, porque, apesar de não ser o debate que a gente está falando hoje, traz uma outra questão interessante, tipo, calma que eu não entendo nada que essa pessoa está falando. Então, a gente precisa de um tempo para ter a familiaridade com novos sotaques, né? No primeiro dia de aula, os próprios argentinos, uruguaios, essa turma que eu falei, eles não estavam compreendendo o professor. Mas conforme os dias foram passando, melhorou muito até para eles. Eles conversaram sobre isso. Então, às vezes, o não compreender também é a falta de familiaridade com aquele sotaque. Então, se a gente passar mais um pouquinho de tempo, a gente vai conseguir melhorar muito essa questão também. Tem paciência também e exposição. é, exatamente. Eu confesso, por exemplo, que eu entendo muito mais inglês do que português de Portugal. Eu tenho talvez por falta de familiaridade. Quando eu ouço português de Portugal, eu, internamente estou falando, puxa vida, entenderia muito melhor se fosse em inglês, né? Mais pelas questões, não vou entrar aqui agora, também uma outra conversa, mas a maneira como os portugueses encaram, ao falar, encaram as sílabas, né? O que eles fazem com a sílaba, que é muito parecido com o que tem, inclusive, no inglês. Confunde, e aí confunde um pouco a mente de quem pensa em português, né? Mas, enfim, isso aí é um papo para um outro dia. Gente, obrigado aí pela excelente contribuição de vocês. Espero que aí também os nossos ouvintes possam curtir bastante
o que foi falado, as dicas. Continuem mandando sugestões, inclusive, se quiserem que nós possamos abordar alguma coisa do seu interesse, deixe lá o recado para nós nas nossas diversas mídias e a gente vai se falando. Obrigado, um abraço, gente. Até mais. Obrigado, Abraço, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.